Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod Sales, o podcast que retrata o dia a dia desse processo tão importante que é o processo de vendas. Ele faz parte do método AF, que é Accelerate Forward, onde nós, com uma conversa bem descontraída e bem simples, buscamos aí com que os nossos espectadores se identifiquem no dia a dia e como que eles podem melhorar o seu processo de vendas. Hoje eu estou aqui com dois mitos do processo de vendas, dois caras que são apaixonados por isso, o Felipe Bazzi, que é um empreendedor multinegócios, e com o Gabriel Sampaio, que é fundador da Desco Language. Nós fizemos um repeteco em relação à primeira edição do Pod Sales, mas já colocando aqui o carro à frente dos bois, né, dando um spoiler, né, que fala, não é isso? Um spoiler. Eu sou o tiozinho dentro desse grupo aqui, né, então eu tenho que ir lembrando ali dos termos mais modernos. Dando um spoiler, né, nós chamaremos em breve, né, ou convidaremos aí outras pessoas também com bastante experiência dentro desse processo. Tudo bem, pessoal? Bora. Tudo Beleza. ótimo. Apertem os cintos. Vamos nessa. É isso aí. Bom, voltando a falar de vendas, né? E hoje nós vamos tratar um pouco mais da parte conceitual e técnica. Hoje eu gostaria que os nossos espectadores ali saíssem com insights bem pertinentes e bem importantes para que eles consigam já aplicar no dia a dia. Então, quero começar a falar do processo de vendas. Processo de vendas. E é interessante isso, né? Porque como que um processo de vendas começa? Normalmente nós estamos falando ali de pessoas, não é isso? Aqui no nosso Pod Sales nós falamos ali de venda pessoal mesmo, né? Face to face. Quão importante para vocês são os primeiros 30 segundos de contato com o cliente ou com o futuro cliente? Bom, eu começar dizendo uma frase que para mim é até um bordão meu, eu falo o tempo todo, né? Ninguém compra de um robô. Todo mundo compra de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas que têm sentimentos, que têm humor, que pode estar no dia bom ou não, mas o vendedor ele tem que saber identificar isso e de início, acho que algo que eu falo sempre, né? Abra o sorriso. Abra aquele sorriso. Quando o cliente chegar perto de você, se for de forma física, presencial, abra aquele sorriso. Seu melhor sorriso tem que estar na frente, sabe, do cliente na hora. Ou se for via telefone, de repente soltar ali aquele humor ali de uma maneira descontraída para quebrar aquele impacto inicial, porque primeiro o cliente compra você, depois ele compra o seu produto. Isso já vai uma dica aí muito importante, né? Primeiro o cliente compra o vendedor, depois ele compra o produto. Legal, Felipe, muito bom. Muito bom. Gabriel, os primeiros 30 segundos. Show de bola. Primeiramente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E os primeiros 30 segundos é extremamente importante, porque a primeira impressão é a que fica. Então, dependendo da forma como você fala, como você aborda o seu potencial cliente inicial, pode ditar como vai ser todo o restante do processo de vendas. Então, é muito importante saber se portar, né, saber se colocar no lugar da pessoa e, obviamente, né, entender que existe um processo a ser seguido. Então, não precisa de ansiedade. Com calma, entendendo e construindo um relacionamento. Então, a primeira impressão é a que fica e é muito importante. Legal, muito bom. E os primeiros 30 segundos, né, a gente coloca aqui focando o processo de vendas, mas ele é importante em muitas outras atividades nossas do dia a dia, né? Por exemplo, uma reunião, por exemplo, um vídeo, né, um Reels ou um Story, ou o Story tem menos, né, do que 30 segundos, mas um vídeo como esse, um podcast como esse que nós estamos fazendo, né, nós temos que conseguir ali chamar a atenção, atrair a atenção da pessoa com quem nós estamos nos comunicando nos primeiros segundos ou primeiros minutos, né? Senão aquilo já se perde. E dentro dessa questão da apresentação ou dos primeiros momentos ali com o vendedor, Felipe, se você me permitir aqui trazer que nós somos muito amigos, então, de um ponto que você dividiu conosco outro dia, você falou que a forma como você se veste ou se vestiu em uma determinada etapa, né, dos seus negócios, fez diferença no processo de vendas? Como que é isso? Como que a roupa pode mudar aí, ou pode
melhorar um processo de vendas? Eu venho de um contexto de um produto e um serviço muito sucateado na sociedade, né? Nós vem de uma família de serralheiros, né? Então eu trabalhava com serralheria, e nesse contexto há uma cultura do brasileiro, até o serralheiro, vidraceiro, pedreiro, marceneiro, existe uma cultura de que ele precisa estar mal vestido, ele precisa estar sujo, ele precisa estar ali suado, ali, chegar na sua casa, sabe, com a mão na massa ali. Então essa cultura vai trazendo uma imagem desqualificada daquele profissional. Então eu entendi lá atrás que para nossos negócios serem bem sucedidos, nós precisaríamos nos vestir de forma diferente. E de que a nossa imagem, ela comunicaria muito e levaria o nosso produto ou serviço para um outro patamar. E aí o cliente valorizaria muito mais o que nós tínhamos na mesa. Então dessa forma eu comecei a implantar adesivos no carro, simples, nada de muito investimento, porque esse tipo de segmento a pessoa geralmente começa ali com pouco recurso. Então um adesivo simples no seu carro, um uniforme ou uma camisa social, um sapato, você fazer a barba ali, digamos que dar uma ajeitada ali na sua imagem de início, da sua maneira, mas há muita importância em você se vender primeiro. O cara te olhar e falar, uau, aqui está uma empresa realmente organizada. Por mais que você esteja no início do processo, ainda está começando a empreender, mas a sua imagem, ela fala muito do seu produto e do seu serviço. Então, para que o cliente possa valorizar o seu serviço, primeiro ele tem que enxergar valor em você. Isso é muito importante. E eu me lembro, aprofundando, eu tenho a memória muito boa, Felipe, por isso que eu gosto de trazer esses pontos aí. Eu me lembro que um ponto que me marcou do seu comentário foi: quando eu não me vestia assim, ou profissionais que não desse mesmo ramo, né, desse mesmo segmento, eles normalmente são atendidos no portão ou na garagem da casa da pessoa. E você começou a perceber que você e os seus funcionários eram convidados para sentar no sofá. Exato. Né? Então, olha que interessante, é uma abertura que o cliente dá. Não, peraí, eu não vou te atender aqui, né? Colocar os desenhos, o catálogo, o que seja em cima aqui do capô do carro. Não, peraí, vem cá, vem para a cozinha ou vem para a sala da minha casa, que normalmente são residências, né, que você atende. Sim. Então isso me chamou muito a atenção nesse processo. Eu identifiquei que dentro do nosso processo de atendimento ao cliente ali, de venda ali, eu percebia que o cliente, na maioria dos casos, ele nos levava ali para um ambiente onde ele queria o serviço. E ali a gente, obviamente, explicava e apresentava o produto. Porém, eu percebi que se eu, de forma mais inteligente, me posicionasse ali de uma maneira um pouco mais profissional, o cara ficava constrangido de me deixar naquele ambiente. No portão ali, talvez no frio, peraí, vem cá. Ele me via de uma outra maneira, falando de uma forma um pouco mais técnica, e me levava para um ambiente mais confortável, que é dentro da casa dele. Então, o termo que a gente usava muito com os vendedores era o seguinte: você tem o desafio, primeiro, de sentar no sofá do cliente. E sentar no sofá do cliente não é necessariamente só entrar na casa, no sofá lá e sentar lá, não. Mas é ter tempo de mesa com o cliente. Poder ter tempo ali de conversar, entrar na vida dele. E quando o cliente ele sente a vontade de te levar para esse ambiente, você vai conseguir se mostrar mais confiável a ele. Ele vai se abrir um pouco mais, contar um pouco mais da vida dele, você vai poder contar um pouco mais da sua vida. E esse processo vai transmitir muito mais confiança e segurança para que ele possa fechar com você. Então o maior desafio desses profissionais que talvez acessam a casa de clientes, como eu acessei muito tempo, acesso até hoje, é de sentar no sofá do cliente. Então para você, profissional autônomo, esse é um desafio. Se você de repente, Felipe, não, mas eu não entro na casa, meu processo é um pouco diferente, o cara vem até mim, vem até minha loja. Talvez transmitir para o cara um pouco mais de confiança e segurança no seu ambiente de trabalho, organizando melhor ali onde você trabalha. Porque tem oficinas que a gente não consegue nem entrar. Então é importantíssimo a imagem ali, por mais que seja um local simples de trabalho, uma oficina mecânica, mas está bem organizado, porque a imagem da oficina vai transmitir mais valor ou não. Dependendo do nível do seu cliente, ele vai dar mais valor, vai pagar mais sobre um determinado produto, e aí você vai ter mais lucro, você vai ter mais sucesso em vendas, isso é importantíssimo. E eu acho que até para extrair um pouco, ou abstrair desse seu exemplo, a gente poderia começar a usar o jargão aqui, sentar no sofá com o cliente. Me veio na cabeça agora, Thaís. Vamos lá, como que a gente consegue sentar no sofá com o cliente? O que significa isso? É estar num ambiente onde os dois estão confortáveis. Não é trocar intimidade, não é nada disso. Né? Trocar segredo, entrar na vida pessoal, não. Mas é estar em uma forma onde vendedor e cliente estão confortáveis.
Ó, criamos já um jargão bom aqui. Muito bom. Felipe, perdão, agora já estou até confundindo as coisas aqui. Gabriel, em relação a esses primeiros 30 segundos, o primeiro impacto, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que o Felipe deixou isso muito bem claro, dessa importância do relacionamento e ter acesso a esse ambiente mais confortável, como você comentou. E a gente tem que começar por aí. A gente tem que buscar vias, caminhos para a gente tornar esse ambiente mais confortável. As pessoas têm uma visão muito errada do vendedor, muita gente não gosta do cara que chega para apresentar ou vender um produto, uma solução. A gente tem que ter uma forma de abordagem diferente. O nosso objetivo inicial não é vender. É até estranho falar isso, mas a gente não quer vender. A gente precisa se conectar com essa pessoa primeiro. A venda vai ser uma consequência desse relacionamento inicial que a gente constrói. Então, o relacionamento é muito importante, é a base fundamental. Legal. E essas dicas, esses pontos que vocês estão trazendo, claro que os nossos espectadores eles vão aplicar de maneira, né, diferente. Então, cabe aí a vocês entenderem esses contextos que nós estamos trazendo e, principalmente, como pegar esses pontos e aplicar no seu modelo de negócio, no seu modelo de clientes. Eu acho que essa é a grande questão aqui, tá? Show. Beleza. Quebramos o gelo inicial, estamos ali confortavelmente sentados junto com o nosso cliente no sofá. O que a gente faz agora? Sai apresentando, pegando catálogo, mostrando para o cliente, ou a gente precisa... Como que a gente consegue entender melhor esse cliente? O que vocês colocam aí para os nossos espectadores? A gente comentou pode ser anterior que as perguntas certas trazem as respostas certas, né? Eu acho que o segredo ali, a partir do momento que você sentou no sofá ali, já se sentiu confortável, o cara tá confortável com você, já se abriu com você ali na sua loja, ali, já sentou, já serviu um café para ele ali, e o cara já mais à vontade, você saber extrair dele quais são as principais dores dele. Entendendo que o vendedor, ele tem que extrair dores, né? Até o próprio nome já diz, né? Vendedores, ele vende a solução de uma dor, mas para isso você tem que extrair aquela dor. Então, saber perguntar e ouvir. Quando você se torna ouvidos, o cliente, quando ele começa a falar, ele percebe que você está ouvindo ele sente, puxa, esse cara é um cara confiável. Eu vou dar mais valor para o que ele me apresentar do que para o concorrente, porque ele me ouviu. Então, extrair dele a dor dele é um processo de gerar conexão e traz muita confiança. Muito bom. Uma questão muito importante que a gente chama de tripé dentro da nossa técnica de vendas são os momentos iniciais. Então, o que nós fazemos e que eu sugiro bastante, eu sempre recomendo a galera fazer. A gente faz um processo de conexão, de mapeamento e de apresentação da solução. Então, a conexão, ela permeia por todos esses caminhos. Então, a gente precisa conhecer o nosso cliente, a gente precisa, de alguma forma, até utilizar o humor. Eu sempre falo que se a pessoa tem a capacidade de fazer um potencial cliente dar risada, ele tem a capacidade também de fazer o cara comprar. Então, a gente pode utilizar um pouco de humor, pode utilizar alguns elementos que tornem aquela conversa inicial mais confortável. Então, depois que a gente se conectou, a gente tem que mapear. E aí é muito importante essa fase de mapeamento, porque às vezes a gente quer vender para uma pessoa que não tem um perfil de quem compra da gente. A gente sempre fala do PIC, que é o perfil ideal do cliente. Então é no mapeamento que você consegue enxergar se aquele potencial cliente tem as características de quem realmente vai comprar o seu produto ou a sua solução. Então, nesse mapeamento, a gente levanta as possíveis dores que eventualmente ele já tenha ou que ele possa ter no futuro, e depois do mapeamento a gente oferece a solução. Então, esse tripé ele é muito importante na nossa métrica hoje de vendas, a gente aplica porque é o que tem funcionado e é o que faz mais sentido dentro de um processo mais lógico e estruturado de vendas. Beleza, legal. Esses pontos que vocês trouxeram são bem interessantes. Mas vocês acreditam que é possível ou é necessário fazer esse questionamento, esse entendimento, mesmo para vender produtos ou serviços simples e do dia a dia? Um exemplo, um calçado, uma bolsa, algo que tecnicamente é um pouco menos provido aí de características? O que vocês acham disso? Eu acredito que tudo tem um perfil de cliente ideal. Todos os produtos. Porque se a expectativa do cara em comprar algo, por mais simples que seja, for diferente do outro cliente ou da que você está oferecendo como solução, você provavelmente vai ter um cliente frustrado ou você vai se frustrar ao tentar vender para ele. Eu já cansei no início, no meu processo de vendas, de forma ignorante, tentar vender para o cliente errado. Então eu ficava forçando e me frustrava depois. Porque eu achava que eu não estava
com competência suficiente para poder vender. Mas eu comecei a perceber que eu estava oferecendo para o cliente errado. O cliente que não tinha perfil ideal para consumir meu produto. Então, fazer uma boa avaliação, uma boa análise ali do meu alvo, né? Do meu pique, do cliente ideal. Isso é importantíssimo para eu começar a oferecer para os clientes certos. E aí eu tenho uma assertividade muito maior. Isso vai motivando você, vendedor. Mas se você não faz uma análise correta, se você sai oferecendo para todo tipo de cliente, à torta e à direita, não faz uma pesquisa antes, não entende esse consumidor, você vai se frustrar porque você vai receber muitos nãos. Ou você vai se frustrar no pós-venda, porque você vai vender algo para um cliente que não é o perfil ideal. E claro que ele vai depois reclamar do seu produto, reclamar de você, vai vir uma série de questionamentos negativos, e aí você vai se frustrar, ou você pode até gerar um grande problema para a empresa. Muito bom. Bom, fundamentalmente, na minha opinião, existem 4 etapas assim, com o processo de venda que é muito importante. O primeiro é o tráfego, né? A gente fala de tráfego, engajamento, conversão e retenção, né? Dentro desse assunto que a gente está tratando especificamente sobre a apresentação da solução e mapeamento, a gente entra na fase de engajamento. Então, você fez o tráfego, por exemplo, de um produto ou serviço, né? A pessoa já percebeu quem você é, qual é a sua solução, o seu produto ou o seu serviço. E, eventualmente, você precisa criar algum tipo de engajamento. E é nessa fase de engajamento que é importante você fazer esse mapeamento. Porque muitas vezes essa pessoa que optou por conhecer o seu produto ou serviço, ela já experimentou outros produtos e outras soluções. E às vezes ela quer experimentar o seu produto e a sua solução porque eventualmente ela não teve uma experiência positiva com o produto que ela já provou e experimentou. Então é muito importante, é extremamente necessário que você faça essa etapa de mapeamento. Se você não fizer essa etapa de mapeamento de novo, você vai pecar nos outros pilares, que é o pilar da retenção, né, que é o mais importante, depois a gente vai tratar sobre esse assunto, né, e você eventualmente vai vender para um cara que não tem o perfil de quem compra. Por isso que é muito importante, independentemente do produto, o serviço, sempre ter essa fase de mapeamento. Interessante. No entanto, quando a gente pega esse exemplo que você deu, Gabriel, parece mais focado na parte de vendas digitais, né? Que você usou, a sequência foi... O primeiro não foi promoção, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Conversão e retenção. Se você me permitir, eu vou tentar traduzir isso para uma pessoa que trabalhe ou que tenha uma loja na rua ou uma loja no shopping, por exemplo. Posso trazer um exemplo para o ramo de serralheria ali, que acho que é legal, desculpa te cortar. Imagina. Mas já me trouxe aqui um insight do que eu fiz para, de forma física, entender qual que é o meu perfil ideal de cliente. Isso, esse é o ponto. Eu vou dizer de forma prática. Nós vendemos nós vendemos até hoje portões automáticos, somos uma fábrica entre os nossos negócios, portões automáticos, e eu identifiquei que o meu público ideal era aquele público que tinha muito medo de ser assaltado. Então, se eu for numa região onde não tem índice de roubos, por mais que o cara se sinta confortável ao entrar no portão automático, às vezes o cara não tem aquela dor ali latente de comprar um portão automático. Então, se eu começo a oferecer para dezenas de pessoas de uma região onde o que impulsiona a compra do portão automático não é o que mais acontece ali, ou seja, por falta de conhecimento, de uma pesquisa de mercado, eu vou oferecer para pessoas erradas e eu vou gastar muito tempo e muita energia para ter o mesmo resultado de uma outra região onde eu sei que o que impulsiona a compra de um portão automático é muito maior, acontece muito, com muita recorrência. E outro problema, quando eu ia fazer divulgações para poder encontrar potenciais clientes ali, geração de leads, que a gente se fala de forma online, eu fazia de forma física isso, eu comecei a entender. Aliás, como se faz de forma física? Eu vou dar aqui um exemplo para eles, para os nossos espectadores. Eu fazia isso de forma manual, com panfletos. E olha que interessante, eu fui percebendo que ao entregar panfletos em casas, eu fui percebendo que quem consumia o produto, de fato, eram pessoas um pouco mais velhas. Porque os mais jovens moravam muito em apartamento e não compravam portões automáticos. Então, se eu não fosse inteligente a ponto de traçar ali o perfil ideal, eu sairia divulgando para todo mundo. Não, aí eu comecei a perceber, puxa, acima de 40, 50 anos, que mora em residência, e aí eu fui traçando um perfil, e aí eu comecei a divulgar de forma física para esse perfil. Onde é que tem mais pessoas mais velhas? Onde que é o bairro onde tem mais perigos ao chegar em casa, onde tem mais índice de roubo? Então eu fui divulgando para as pessoas certas. Então isso de forma física, prática, eu tinha muito mais resultado. É incrível como funciona. E o interessante é que nesse caso nós estamos falando, né? Começamos falando da questão da identificação das necessidades e como investigar. O que você fazia de maneira
proativa, vamos dizer assim, identificar qual é o perfil e já buscar aquele público que você já sabia que tinha algumas necessidades ou que tinha algumas dores. Isso é bem interessante, né? E aí, no exemplo que eu coloquei, alguém que tem uma loja de rua ou uma loja no shopping, ou trabalha em um ambiente assim, quando você falou do tráfego, é a própria exposição dos produtos, né? Na sua loja ou na vitrine. Aquilo é o tráfego, né? Só para trazer aí analogias e colocar o público também engajado com esses pontos que nós estamos falando. Então esse é o tráfego. Depois o segundo é o engajamento. A pessoa que entrou numa loja do shopping ou entrou na sua loja de rua, já teve o engajamento, porque ela chamou a atenção, ela teve o interesse e entrou. Aí é que entra e cabe a nós como vendedores, por mais simples que seja o produto, entender a real necessidade, entender as dores daquela pessoa que já está engajada. Então, quando a gente fala do engajamento, se é numa questão virtual, tem um formato. O engajamento, né, essas palavras mais modernas, na loja nossa ali do dia a dia, ou no shopping, ela também acontece. E aí, normalmente a gente é abordado como? Posso ajudar? Né? Qualquer coisa, eu estou aqui do lado. Então, como que a gente consegue, com essas técnicas que eles estão trazendo, com esse sorriso, né, com essa sentar no sofá junto com o cliente, mesmo nessa venda que parece de menor complexidade, mas quantos clientes que não falam, eu volto naquela loja por causa do atendimento. Eu comprei um tênis de uma marca X na loja A e não na B, porque na A eu fui mais bem atendido. Pessoal, isso significa ser ouvido. Isso significa ser acolhido. O bom atendimento é isso. E como que a gente se diferencia. E até muitas vezes, e muitos clientes pagam mais caro. Perfeito. Por dizer, eu vou lá porque eu sou bem atendido. Muito bom. Muito legal, muito legal. Só para finalizar, a gente chama isso de experiência de compra. Perfeito. Essa experiência ao chegar na loja, ao ser ouvido. E tem cliente que realmente reclama muito, né? A gente recebe diversas reclamações de consumidores que são muito mal atendidos em lojas, né? Porque o consumidor às vezes, ele chega ali já querendo algo muito específico e o vendedor tão ansioso ali está oferecendo uma série de outras coisas, não pergunta, não sabe ouvir e às vezes pede um sapato e o cara traz 30 sapatos diferentes, diferente daquele que você pediu, sem entender sua dor, sua necessidade real. Então, essa experiência de compra, né? De você ouvi-lo, entender ali que um sorriso ali vai abrir portas e de acordo com a resposta do cliente você vai jogando as perguntas certas. Essa experiência realmente tem que ser bem transmitida. E você fideliza, hein? Você fideliza, sai na frente e aí você ganha uma série de clientes, você escala muito mais rápido. Muito bom. Beleza, então já fizemos aquela abordagem inicial, né? Os primeiros 30 segundos. Já identificamos ali as principais dores ou necessidades do nosso cliente. Chegou a hora de começar a falar, né? Vocês falaram que tem que ser um bom investigador, mas o vendedor também tem que falar. Como que vocês entendem que é a melhor forma de apresentar essa solução para um cliente ou apresentar esse produto para um cliente? O que nós temos que tomar em conta ali ou tomar cuidado e fazer bem? Primeiro, antes de apresentar, você precisa fazer esse mapeamento muito bem. Porque Perfeito. Às vezes você eventualmente quer apresentar o seu produto e a solução com aspectos que eventualmente o seu potencial cliente nem precisa. Por isso que é tão importante a etapa de mapeamento. Mas, sobretudo, numa fase mais técnica de apresentação, você precisa dominar muito bem o que você está apresentando, seja o seu produto ou serviço. Muito bem, a ponto de, se algo sair fora do script, você conseguir contornar e conseguir voltar à sua linha de raciocínio. Então, se no meio da tua apresentação o seu potencial cliente fizer uma pergunta que sai fora do padrão que você estabeleceu, por exemplo, no seu processo de vendas, como que você vai agir? Dependendo da forma que você vai agir, de novo, a gente comentou no podcast passado, todos os sentidos são percebidos. Então, dependendo da forma que você agir, pode ser que você transmita insegurança e o pior sentimento que você pode transmitir durante o teu processo de apresentação é a insegurança. Então, é importante você conhecer muito, muito bem mesmo o seu produto, a sua solução, para que, se algo sair fora dos trilhos, você tenha a capacidade de retornar com o raciocínio e apresentar muito bem, né, e transformar aquela apresentação numa potencial fonte de compra no futuro, não só uma vez, né, depois a gente vai falar sobre gestão de portfólio, né, comprar mais vezes, extrair mais valor
do seu cliente ao longo do tempo, mas no momento da apresentação é fundamental ter essa base muito sólida de conhecimento do seu produto e da sua solução. Eu costumo dizer, né, uma frase comum hoje no mercado, né, que os clientes eles não compram pelos seus motivos, ou melhor, perdão, o vendedor ele não vende pelos seus motivos, mas o cliente ele compra pelos motivos dele, né? Exato. Então, as suas considerações sobre os produtos, sobre o que tem realmente valor naquele produto, não importam desde que não sejam iguais às do cliente. Que não tenha conexão com aquilo que você captou do cliente. Exato. Como necessidade. Então, por isso que perguntar é tão importante, né? Se o vendedor não souber perguntar, ali no início da conversa, ele vai sair explicando os atributos do produto ou serviço de forma completamente desconectada com a dor do cliente. E aí, no final, o cara vai achar o quê? Caro o seu produto. Porque ele não enxergou valor. Eu sei se eu tô até pulando aqui, já tô indo pro final do processo. É isso mesmo. Mas se, de repente, você não escuta realmente qual que é a dor dele, você vai apresentar soluções para outras dores. E aí chega no final, como não foi a dor dele, ele vai achar caro. E aí eu falo para todo mundo, quando o cliente no final do processo acredita ser caro, muito provavelmente você não vendeu a solução que ele queria. Então esse é um erro do processo de vendas, um erro crucial dos vendedores hoje. É não entender qual que é a real dor do cliente. E aí você, sabendo perguntar, você soluciona essas dores, porque você entendeu os motivos dele. Logo no final, quando você vai apresentar o preço, ficou barato demais pela solução que você apresentou. Outro dia eu vi uma frase que eu achei bem pertinente, bem interessante, né? Claro que tudo que a gente lê e ouve tem que ser ponderado ali, mas a frase dizia que o preço é refém do valor. Porque valor e preço são coisas totalmente diferentes, né? O seu produto, aquilo que você está vendendo, né? Para não ficar falando produto, serviço, aquilo que você está vendendo, ele tem uma série de características. Sim. Uma série de diferenciações. Mas o cliente, ele só vai dar valor, né? Ou só vai ser valioso para ele aquilo que atende a uma necessidade, uma dor, né? E aí, outro dia também eu vi que você, Felipe, lançou nos stories e rolou uma discussão entre desejo e dor, e desejo e necessidade. Para mim, o desejo é uma necessidade, é uma dor, né? Tem gente que compra um relógio que custa R$50, R$20, que marca a hora, e tem gente que paga milhões até em um relógio que também marca a hora. Tão preciso quanto, né? Tão preciso quanto. Então, o que a pessoa enxergou? Muitas vezes mas era o desejo dela comprar um relógio desse. Sim, e o desejo faz parte da necessidade. E quando nós, como vendedores, identificamos bem isso no processo de investigação, a gente consegue acertar na veia, como falam, né? Acertar na veia na hora de apresentar um produto, né? Por isso que é tão importante esse processo de mapeamento. Sim. Mas o que o Gabriel trouxe é muito pertinente. Temos que conhecer a fundo aquilo que nós estamos oferecendo, para que a gente consiga fazer conectar essas duas coisas, né? Eu acho que esse é o grande é interessante, Vitor, você ter comentado isso, porque hoje muitas empresas brigam por preço. Muitas empresas têm muita oferta, mas quando você atribui a você mesmo esse tipo de mindset, você configura o seu produto e a sua solução para esse tipo de pensamento, você deixa de vender preço e você passa a vender diferencial competitivo. Porque na grande realidade é isso que a gente precisa para que a gente aumente o nosso ticket, para que a gente tenha maiores resultados. Então, por isso é tão importante essa visão, né, de vender valor, né? E só para fechar esse assunto, lembrei de uma outra frase, isso já é o marketing 4.0 já, né? Philip Kotler fala muito sobre isso, né? Mas benefícios têm preço. Desculpa, eu já até troquei, né? Produto tem preço, benefícios têm valor. Exato. Então, se você vende características e atributos do produto, ele tem um preço ali pré-estipulado e aí o cara vai ter várias objeções sobre preço. Agora, se você vende os benefícios, os resultados daquilo, aquilo tem um valor tão grande que o cliente dificilmente vai ter objeção com relação ao preço. Interessante isso. Você já trouxe uma palavrinha aí de um ponto que eu quero introduzir nessa nossa conversa aqui, que é o tema objeções, né? E vocês também trouxeram uma questão de preço, porque eu particularmente nunca externei quando cliente e nunca ouvi como vendedor
a hora que a gente coloca a proposta de preço, alguém falar, rapaz, aumenta 10%, isso está muito barato. Eu nunca vi isso. E legal essa teoria que vocês trouxeram. Não, vender o valor, aplicar a necessidade. Tá, beleza. Mas normalmente, por mais que aquilo atenda, o preço é algo que é negociado, é tratado. Né? E ele entra num rol aí de objeções que nós acabamos tendo. Né? Então, quais são essas objeções? Eu quero ouvir de vocês essa questão do preço, porque eu nunca vi mesmo e nunca falei. Já pensei, mas não externei. Né? Como que o vendedor consegue extrair isso? E quais outras, eventualmente, outras objeções que vocês se deparam aí no dia a dia de venda, como vendedores que somos? Olha, existem várias objeções, mas eu sempre digo que se você chegar num momento que você tiver uma objeção e que isso for impeditivo de você concluir uma venda, você errou em alguma fase anterior. Né? Então, dentro do nosso processo, por exemplo, de vendas, a gente faz uma etapa que é uma etapa de confrontamento mesmo. Então, a gente entende se aquela pessoa ela é capaz de tomar a decisão, se aquela pessoa realmente tem o nível de consciência que ela precisa daquela solução, tá? E se essa pessoa ela está no momento realmente de tomar a decisão. Então, às vezes, você identificou a necessidade dela, você se conectou muito bem com ela, você apresentou o produto, enfim, o que você vende, e no final ela não fechou porque você não fez o mapeamento correto, você não confrontou ela. Né? Então você não deixou claro que ela precisa tomar a decisão, você não deixou claro para ela que você não criou um senso de escassez. A gente cria muito processo de escassez, então a gente fala, olha, essa oportunidade ela vai expirar. Né? Você realmente pode tomar a decisão? É você mesmo que toma a decisão? Você precisa realmente disso? Porque no final da ligação você contorna essas objeções. E aí geralmente, antes de apresentar o preço, a gente sempre faz uma ancoragem. Então a gente sempre vai comparar o preço do nosso concorrente. Então, olha, com base na solução que eu entrego para você, né, tem muitas empresas que cobram muito mais e não entregam a metade do que eu entrego. Então é interessante trazer essa visão para ela no momento antes de apresentar o preço efetivamente, porque ela já tem uma consciência que no mercado, além de ser caro, né, entre aspas, além de ser caro, não entrega toda a solução que ela precisa, todos os benefícios que ela precisa. Então, se você tiver objeção de preço, revisita as etapas anteriores para entender se em algumas delas você não errou, e também entenda que é interessante fazer essa questão da ancoragem de valor. Tá? Porque se o seu concorrente ele oferece esse preço e não oferece muito benefício, você oferece todos esses benefícios e o preço de repente até inferior e a pessoa não comprou, é porque tem alguma coisa errada. Então acho muito interessante estabelecer essas duas medidas, né? De você revisitar as etapas anteriores e fazer ancoragem de valor. E aí você com certeza terá menos objeções em relação a preço. É claro que é muito mais difícil no meio desse processo você ficar voltando para as etapas anteriores, porque o cara já fala, o vendedor vai começar a voltar aqui, eu quero preço, eu quero fechar, ou tá caro. E aí, nesse processo, você voltar é um pouco mais difícil. Eu costumo dizer que o erro, na falta de estudo do vendedor é tão grande que ele não entendeu que toda necessidade já existe dentro do consumidor, ele só tem que saber despertar. E que nenhuma necessidade é criada, né? É isso que eu ia te perguntar. A gente ouve frequentemente, né? Talvez isso seja um mito. Eu vou criar a necessidade. Então, na sua opinião, não é possível criar uma necessidade. A necessidade já existe. Já está lá. O cliente só não sabe que ela está lá. Então, você precisa cavucar e extrair aquilo para fora do consumidor. Isso é importantíssimo. Saber jogar as perguntas certas para tirar dele uma necessidade que ele não sabia. Ou seja, tornar consciente algo que para ele era inconsciente. Isso, eu acho que esse é um termo interessante. Então, talvez, a gente voltando àquele exemplo do cara dirigindo um carro. Tem gente que até sabe dirigir um carro, porém, ele não tem a consciência das regras de trânsito. Então, ele dirige de forma inconsequente. A partir do momento que ele tem ali um fiscal de trânsito ou acontece algum acidente, ele se torna consciente daquilo. Então, uma vez que o vendedor consegue tornar consciente na mente do consumidor de que ele precisa de algo, quando o cliente entende isso de forma consciente, ele vai ser um consciente inconsequente, ou seja, aquele cara que ele sabe do problema, mas que ele não sabe qual é a solução. E aí ele vai perguntar para o vendedor, qual que é a solução para isso? E aí o vendedor traz aquilo. Por quê? Ele extraiu da forma certa a necessidade do cliente sem ele saber que ele tinha. Isso é interessante. Sem ele ter a consciência que ele tinha. Exato. Ele já até sabia, mas talvez aquela necessidade nunca tinha sido colocada. Perfeito.
Aquela dor nunca tinha sido colocada para ele, apresentada para ele como sendo possível de acontecer na vida dele. Exato. E aí, indo para a sua pergunta, num processo de venda ali, no final da venda, na hora de fechar a venda, o cara começa a trazer as objeções com relação a preço. Esse desafio do cara conseguir vender. Vamos supor que você, vendedor, já fez todas as etapas da forma correta, você apresentou o produto, você extraiu necessidade, você conseguiu ali apresentar da melhor maneira possível. E o cliente, aquele cliente chorão, o cara chorou no final, ele não, mas está caro o produto, não, eu preciso pensar um pouco melhor. O maior erro de muitos vendedores é nesse momento falar, tá bom. E aí deixa o cliente pensar sozinho. Entenda que se ele disse não ou disse que está caro, tem algo ali que ele precisa pensar. Não deixe o cliente pensar sozinho. Pense junto com ele. Comece a falar, tá, tudo bem, você achou caro? Mas por quê? Eu vendo tanto isso, não tenho objeções com relação ao preço. O que você tem sentido? Qual que é o maior problema aqui que está te dificultando para fechar? E o cara vai trazer para você a dor dele. Talvez seja ali a forma de pagamento, talvez, puxa, ele não tem o dinheiro suficiente, aí você pode fazer uma condição especial para ele pagar de forma parcelada ali, ou paga um pouco agora, depois um pouco depois, não sei. Você apresenta para ele ali sugestões. Se você pensa junto com ele, ele vai falar, puxa, esse cara, ele está tentando me ajudar. E aí a tendência, ele comprar... Eu vou até falar uma palavra aqui que talvez seja muito mal utilizada, mas é a que eu uso mesmo. O cliente acaba comprando até por impulso. Porque ele percebe que você está tentando ajudar ele de tal forma, ele fica constrangido e ele compra por impulso. O bom vendedor, ele sabe que consumidores conscientes de uma dor, ele vai tender a fechar por impulso. E você precisa levar ele para esse ambiente e fazer ele fechar a venda ali. É claro que sem ser chato, sem ser aquele cara também muito efasivo ali, mas é importante entender esse time e sair se comunicando com ele até você fechar a venda. Um ponto importante é trazendo mais por uma visão de despertamento de necessidade e os motivos do potencial cliente, uma coisa que ajuda bastante no fechamento e contornar a objeção é, antes de apresentar também o preço, revisitar os motivos dele. Porque pode ser que ao longo desse processo, né, lembra que é um ciclo, e esse ciclo pode ser que ao longo desse ciclo o seu cliente ele acaba ficando distraído, pode ser que ele esqueça alguma coisa e tal. Então, antes de apresentar o seu produto, revisite os motivos dele. Fala, olha, tendo em vista essa necessidade que você tem hoje, né, que, por exemplo, falar um segundo idioma pode transformar a sua vida, você pode ter melhores oportunidades. Faz sentido realmente para você? Qual dos planos fica mais confortável para você se você vende planos? Enfim. Então é interessante revisitar os motivos dele no momento do fechamento, porque ele vai lembrar novamente por que ele está até aqui com você. Entendeu? E aí vai tornar mais fácil ele tomar essa decisão. Muito legal, bem interessante todos esses pontos que vocês trouxeram. Eu sempre coloco uma questão acima de tudo, né? Que o vendedor ele deve sempre trazer a verdade, né? E também que o vendedor nunca deve fazer suposições, né? Sim. E esse ponto que o Gabriel trouxe vai nessa linha. Ah, não, ele já entendeu qual é o valor. Ah, não, ele lembra quais são as necessidades. E muitas vezes não é bem assim. Então, cabe ao vendedor sempre ser ali precavido das coisas, né? E saber se utilizar bem das armas que ele tem, né? Não vou chamar de arma, porque a arma parece que é algo que você está atacando, mas as ferramentas que ele tem, né? A caixa de ferramentas do vendedor. O Gabriel trouxe um exemplo, né? Você criar a questão da escassez. Mas aquilo tem que ser real, né? Sim. Por exemplo, eu vejo que alguns segmentos... Sem ser forçado, né? Não, alguns segmentos sempre usam isso, sabe? Sim. Um deles, automotivo. Você vai comprar um veículo na concessionária. Não, é a última semana. Não, a semana que vem o preço vai aumentar 15%. Aí você fala, gente, mas calma, eu tenho azar então. Eu não tenho sorte quando eu vou comprar. Ó, duas coisas, óculos e carro. Toda vez que eu vou comprar óculos e carro, no dia seguinte vai mudar o preço. Então,
como eu já conheço dessa técnica... Você não acredita mais eu que nem realmente acredito mais. Eu falo, não, beleza, É eu tenho outra loja. Então, como que a gente também toma cuidado com isso, né? O erro de muitos vendedores é banalizar algumas coisas, Exato. Perfeito. Banalizar ali os termos, a forma de falar. E aí, por isso que a imagem do vendedor hoje é essa imagem deturpada pela sociedade, né? Que é o cara cheio de conversinha fiada. Aí o cliente acaba não te levando muito a sério. Porque é aquele cara cheio sabe, de lábia ali. Por isso que geralmente, quando você sempre ouve a mesma coisa, ou essa forçação de barra no final ali, o cara tende a achar que você está mentindo para ele e acaba não confiando mais em você. Legal. E a gente entrou até na próxima etapa, né, do processo de venda, seria apresentar a proposta, né? A proposta consiste ali das características, né, do que você está vendendo e falar o preço. O Gabriel até trouxe um pouco disso. Tem alguma questão que você gostaria de acrescentar, Felipe, em relação... E você também, Gabriel, fica à vontade de colocar mais algum ponto, mas em relação a esse momento tão crucial que é para qualquer vendedor, né, crucial, que é a hora de falar o preço para o cliente, de apresentar ali a proposta para ele? Olha, eu sempre me certifico de que ele entendeu todos os atributos e que esses atributos respondem às necessidades dele. Depois que eu me certifiquei de tudo isso, eu passo o preço, mas com algumas, digamos que algumas falas contínuas ali para o consumidor. Eu sempre costumo mostrar para ele, na hora do preço, que eu estou ajudando ele e vou ajudá-lo, independente se ele puder ou não pagar aquilo ali. Então eu começo a passar o pessoal, pode ficar tranquilo, eu vou passar para você uma opção em parcelado, vou passar uma opção à vista, mas fique tranquilo que nós vamos dar um jeito que você vai conseguir. Inclusive, quando você vê o preço, você vai até achar muito mais barato do que você imaginou. Eu já vou jogando essas falas, porque na mente dele ele acha que vai ser caro, porque ele te viu apresentar com tanta excelência. Ele já comprou a sua imagem, você já sentou no sofá com ele. Quando chega na hora do preço, o cara tá tão ansioso, ele acredita que vai ser muito caro. Então começa a jogar gatilhos mentais para mostrar para ele, vai ser muito mais barato do que você imaginou. Não, pode ficar tranquilo, você vai conseguir. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou dar um jeito lá, nem que eu precise mandar o dono da empresa embora, mas nós vamos fechar esse negócio. Mas assim, trazer pro cara a consciência que você está lá para ajudar ele, não para pegar o dinheiro dele. E aí na hora que você apresenta o preço, eu falo, esse ainda é o parcelado, você não viu à vista. Então o cara nem falou que estava barato ou caro, eu já começo a trazer para ele a identificação ali, ó, que eu vou passar um preço ainda mais barato em outra condição. E o que ele precisar, eu ainda vou ajudar ele. Então o cara começa a ver muitas possibilidades de comprar. E eu confesso que a tendência de você fechar é muito maior. Interessante. Muito bom. Uma das técnicas que a gente utiliza também é perguntar para o próprio cliente se ele sabe quanto custa essa solução. E às vezes essa pessoa ela pode dizer para você um preço que é duas vezes menor do que você vai apresentar para ela. Então, dependendo do que essa pessoa falar, você já sabe que a venda vai ser concluída. Dependendo do que ela falar também, você já sabe que você vai ter um problema em relação a preço. Então você já cria, né, é tudo muito rápido, é fração de segundos. Então você tem que ter uma certa habilidade para isso. Por isso que é importante o treino, prática, etc. Mas se você faz esse tipo de pergunta, né, entende qual que é a visão dele sobre preço, se ele já pesquisou, né, você se arma no momento de apresentar o seu preço e eventual objeção que venha ter no momento ali da conclusão da venda. Então é muito importante essa pergunta, é uma técnica que funciona bastante, porque você já sabe se ele pode ou não comprar, né, se realmente está disposto ou não, e naquele momento você já cria alguma condição especial, você já cria alguma forma diferente para que essa venda ela seja concluída. Então perguntar para o cliente também é muito importante, né, se ele já sabe quanto custa, isso é importante. É uma técnica perigosa essa, né, Gabriel? Porque se o cara fala 10% do valor que você tem ali como mínimo, como é que você sai de uma enrascada dessa? Exato. Mas é aquilo, né? Nós estamos aqui de maneira bem abrangente. Sim. E são técnicas e que, a depender do negócio, funciona. Ou, se você está tão seguro daquilo que você está apresentando e dos benefícios que vai trazer para ele, dá para arriscar. Então, notem que técnicas não faltam. Técnicas não faltam. Não, legal. Interessante. Então, já passamos aí, né? Por todas as etapas, apresentamos, falando do preço. E aquele fechamento, né? Porque chega uma hora ali que o negócio tem que sair de cima do muro, né? Que dicas vocês teriam ou que experiências vocês teriam ali para dividir com a gente esse fechamento do pedido, né? Receber o pedido. E quando vocês recebem, quando o cliente compra, qual é a reação que vocês têm normalmente ou que vocês teriam aí como dica para dar para os nossos espectadores?
Olha, dentro do nosso processo de vendas, dentro da nossa técnica, nós vendemos idiomas hoje. Então, a gente está na fase já da proposta, apresentação e fechamento. Então, de novo, a gente revisita as necessidades, o motivo porque ele está até aqui com a gente deixa isso muito explícito. A gente faz a ancoragem de valor prévia, então a gente já trouxe uma comparação em relação ao mercado e a gente basicamente passa a bola para essa pessoa. Fala, olha, tendo em vista toda essa necessidade que você tem de dominar esse idioma, tendo em vista tudo que você trouxe para mim de benefício que pode mudar a sua vida, qual dos planos faz mais sentido para você? É dar a opção para ele de não dizer não. Olha, qual dessa solução fica mais confortável para você? Você quer fechar esse plano, você quer fechar o outro? Qual dos planos vai ser? E a pessoa, ela toma uma decisão ali forçada de um plano ou outro. Se ela disser para mim, não, nenhum dos planos. Então a gente já vai voltar nos motivos dela. Falou, mas como assim nenhum dos planos? Você não tem a necessidade? Você não comentou que vai mudar a sua vida? Então, dentro da nossa técnica, a gente revisita a necessidade dela, os motivos, a gente faz a ancoragem dos valores e a gente não dá a opção de dizer não. A gente dá a opção de sim ou sim. Qual dos planos você vai fechar? E aí, quando ela fecha... Interessante. Sim, aí eu ela fechou. Pergunto se gostou. Não. Eu falo, é o plano A, B ou C. Se ela chegou até aqui, a pergunta fechada. Exato. Aí a pessoa fala, eu quero o plano de 3 aulas na semana. Show de bola. Então vamos fazer o seguinte, pega seu WhatsApp aí, vamos fazer o pré-cadastro juntos. Então, eu não deixo essa pessoa escapar. Se você deixar a pessoa escapar, as pessoas tendem a fazer isso, a escapar, a dar desculpa e a procrastinar. Então eu já forço essa pessoa dentro da nossa técnica a tomar a decisão ali naquele momento, não dou opção de dizer não, ela já preenche na hora, ela já faz tudo na hora. Depois a gente só manda para o pedagógico para fazer agendamento de aulas, etc. Então, não oferecer a opção de não é muito importante. Isso é game changing. Você me trouxe à memória um fato que aconteceu comigo uma vez. Em todos os lugares é possível que a gente cruze, e se identifique com vendedores. Como é que a gente falou no outro podcast? Vendedor de excelência, né? De alta performance. De alta performance. Um vendedor de alta performance. E uma vez eu me deparei com um lá no Mercado Municipal de São Paulo. E aí disso que você falou que você não dá chance para dizer não, normalmente quando a gente tem uma loja de rua ou uma loja no shopping, tem aquele famoso, na volta eu vou ali e já... E aí eu me lembro que eu usei isso, eu falei assim, olha, eu vou comer alguma coisa, que era uma loja de frutas, e na volta ele pegou e me mostrou, foi muito legal, ele mostrou uma plaquinha que estava escrito, na volta ninguém volta. Ele falou, não, irmão, você vai comprar esse assunto, qual você quer, quanto você quer, leva, você gostou, você experimentou, então é uma técnica bem interessante essa do fechamento. Felipe. Uma das coisas que eu tento praticar lá e treinar os meus vendedores, o ambiente não pode ficar muito vazio. Você não pode deixar o cliente pensar demais. Quando você deixa ali tudo muito vazio, você espera muito ele pensar, e o cara tem muito tempo ali para raciocinar dentro do processo de vendas ali, leva ele a indagar muitas coisas na cabeça dele. Ele começa a duvidar demais. Então, por isso que as afirmações têm que ser feitas com frequências ali dentro do processo de fechamento. Você vai rapidamente falando dos atributos novamente, enquanto o cara pensa do preço, você fala de novo. Então, não é ser o cara chato, mas você entender que o cara precisa tomar uma decisão. E se ele pensar sozinho, ele pode querer levar isso para um outro momento, e aí a tendência é você perder muitas possibilidades de fechamento de contrato. Mas, só para responder sua pergunta assim na íntegra, no momento que eu fecho o negócio, onde o cara assina ali, no final, eu parabenizo ele, reafirmando o que ele vai conquistar através daquilo. Perfeito. Trazendo o real benefício. Por exemplo, numa residência, como por automático, eu falo, você fez um excelente negócio, você terá uma solução para a sua família. Sua casa, você vai poder chegar mais tranquilo de uma festa à noite, você vai ver seus filhos chegando em casa com muito mais segurança, sua casa vai valer muito mais. Eu reafirmo ali os valores, os benefícios. E agora no processo de B2B, nós temos uma outra fábrica, nós fornecemos produtos para revenda, pessoas que vão fazer negócio com nossos produtos, eu sempre reafirmo no momento de fechamento de contrato, o quanto ele vai lucrar com aquilo. Que a dor do meu revendedor é ter lucratividade, ele quer ter lucro com o meu produto para revender aquilo. Então eu trago para ele o quanto aquele produto vai beneficiar a loja dele, vai aumentar as vendas dele. Então sempre reafirmar. Então o cara, quando ele fecha, ele não tem aquela sensação de luto, meu Deus,
gastei tanto. Não. Ele tem aquela sensação, nossa, eu fiz um baita negócio, aproveitei uma baita oportunidade. Então, reafirmar aquilo para que ele possa, aí sim, te indicar para outros. Porque a venda não acaba ali, aquele é só o início. Da próxima, né? Eu costumo dizer que da próxima venda. Eu costumo dizer que, acho que a gente vai até entrar nesse ponto ainda, que a venda é o início de tudo. E ali você começa um relacionamento, o cara vai começar a te enxergar como alguém que soluciona o problema dele. Então, ele vai levar para você potenciais novos clientes. Viu? Tem um cara que eu conheci que me trouxe uma solução para minha loja ou para minha casa. Você precisa conhecê-lo. Então, trazer isso à memória dele no final ali é importante. Potenciais novos clientes, ou dependendo do negócio, né? É uma recorrência daquela compra, né? Dependendo do tipo de bem ou do tipo de serviço que você vende. Bom, bem interessante. E eu achei legal esse termo que você usou, né? Como é que você... O luto? Exatamente. Porque isso acontece com a gente. Eu sempre coloco também no lado do vendedor, né? Quando a gente compra um negócio muito caro, e aquele que a gente não precisa muito, né? Exato. Particularmente, quando eu compro um negócio desse, eu não olho mais, eu nem abro a internet, eu fecho tudo, cara, não passo mais em shopping pra olhar nada, porque você sabe que você vai sofrer se você for procurar se tinha mais barato, se tinha melhor, se tinha bem interessante. Mas quando você entende os valores disso no pós ali, você não questiona mais o preço. Exato. Não questiona mais o que você fez, a decisão que você tomou. Isso é importante trazer isso à memória do cara depois. Então é isso, quando a gente tem o luto de ter comprado, o sentimento de luto de ter comprado alguma coisa, é porque a pessoa que nos vendeu não fez o papel. E não deixe seu cliente sair com esse sentimento. Legal. Bom. Você entrou num tema interessante aí para a gente fechar esse nosso ciclo de vendas, né? Que é essa questão de preparar a próxima venda, né? O fechamento de um pedido de uma venda como a preparação ou gancho para a próxima, né? Como que vocês enxergam isso? E tentando trazer um pouco para o dia a dia, né? De vocês, mas principalmente dos nossos espectadores, que gatilhos vocês poderiam trazer para eles? Tá. Dentro da nossa técnica, a gente sempre aproveita o estágio emocional do nosso cliente. Então, ele acabou de concluir a venda. Mas não é o luto não, né? Não é o luto, tá, gente? Não é o luto. Ele está no estágio emocional positivo. Ele comprou uma solução que é realmente game change na vida dele e ele sabe que é importante. Então, o que a gente faz? A gente pergunta para essa pessoa, olha, você gostou de ter adquirido essa solução? Você está feliz? E a pessoa geralmente vai falar que sim, não, bacana, gostei, finalmente eu vou dominar um segundo idioma, vou mudar a minha vida. Show de bola. Então, eu vou te dar a oportunidade de estender essa possibilidade para outras pessoas do seu ciclo de amizades. Você consegue pensar agora em 10 pessoas que podem ter acesso a esse benefício que você acabou de ter? Olha, acho que eu tenho sim. Não, legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar uma mensagem padrão no seu WhatsApp agora, você envia para essas pessoas e já me envia os contatos agora, que a gente vai oferecer essa solução para elas e você já tem um desconto aqui na primeira mensalidade. Tá, eu posso contar com você como corrente do bem? A gente vende isso para essa pessoa como corrente do bem, como uma ação social, como se ela estivesse contribuindo para que outras pessoas pudessem ter acesso a esse benefício. Então, é legal criar esse consciente na cabeça dela de que ela não está simplesmente indicando pela questão do desconto que ela vai ter, mas porque ela está contribuindo para que outras pessoas tenham acesso a esse benefício que pode transformar a vida delas. Então, como ela está no estágio emocional alto, ela acaba indicando mesmo. Ela pega os números no WhatsApp e manda pra gente no momento da venda mesmo, no momento da conclusão da venda. E aí, a cada venda que a gente conclui, a gente tem mais 10 contatos. Então, é uma progressão aritmética. A gente chama esse canal de Member Get Member. A gente vai falar depois sobre canais, enfim. Mas é um canal que dá muito certo, né? Uma estratégia que dá muito certo e a gente gera bastante contatos. E o interessante aí, você falou desse estado emocional, né? Porque do que eu captei aí, do que vocês vieram falando, etapa por etapa, né? Desse nosso processo de vendas. Quando chegou ali no fechamento, em algum momento vocês repassaram, né? Ou nós repassamos todos os benefícios conectados com as necessidades. Então, quando você usa essa técnica, né? Você acaba fazendo com que a pessoa reflita de outras pessoas próximas a ele. Exato. Que normalmente ou provavelmente têm as mesmas dores que poderão ser sanadas. Excelente. Por esse. Interessante. Eu gosto de fazer esse processo de uma forma um pouquinho diferente. Eu gosto de trazer possíveis clientes ou possíveis compras daquele mesmo cliente, mostrando para o consumidor, assim que ele fecha o produto, assim que ele compra, mostrar para ele, nós estamos juntos nessa. Não é só porque você fechou que agora acabou. Não. Nós teremos um relacionamento contínuo. Ou seja, se eu estou vendendo um sapato, você é lojista de sapatos, olha, esse tênis aqui tem garantia, hein? Então,
eu quero te acompanhar, tá aqui meu contato. Se de repente qualquer coisa estranha você perceber, algum barulho estranho, talvez algum defeitinho, algum momento que você for olhar ali, conte comigo, me mande uma mensagem, seja atencioso nesse momento. É o famoso pós-venda, né? Você acompanhar o cara não só no momento de compra ali, mas também no pós. E se mostrar atencioso a isso. Quando o cliente percebe, esse cara é atencioso, ele se conecta tanto com você que ele vai voltar a comprar com você mais vezes. Ou ele vai com certeza levar pessoas a comprar com você. Então isso é importante, mostrar que você está pronto a atender ele sempre que ele precisar. Esse é o erro de muitos vendedores. Achar que a venda acaba ali. Achar que o processo acaba ali. É por isso que muitas empresas, por não ter recorrência, quebram. E aí não conseguem escalar, né, o que a gente fala, né? É trazer novos clientes, é crescer o negócio, porque ele não traz recorrência, por ser simplesmente ganancioso e não ambicioso. Ele pensa apenas no momento, ele quer ganhar o dinheiro do cara ali, ponto final, e depois no pós-venda dá um trabalho danado. Essa é até uma cultura brasileira, né? E é por isso que os clientes não são fiéis a uma marca, ou são fiéis a uma marca, né? Porque entendeu ali que tem um pós, que estamos conectados, e isso traz muito mais volume para a empresa. É muito mais fácil ganhar um novo cliente do que recuperar um cliente que se decepcionou de alguma forma. E outro dia também eu vi um negócio bem interessante, né? Uma pessoa comentando que até a bonequinha virtual lá do Magalu manda mensagem feliz aniversário, parabéns pela compra para os seus clientes, e muitas vezes nós como vendedores não estamos muito aí com o nosso cliente depois que ele fecha o pedido. Aí sim, e isso talvez aumente ainda mais esse estigma de que o vendedor só está interessado na compra, né? E que o propósito dele não é primeiro passar por todas essas etapas e fidelizar o cliente. Bem importante isso, bem legal. Bom, que interessante, que conversa legal nós tivemos hoje aí, trazendo todos os pontos de um processo de vendas. Dentro dessa jornada ainda tem bastante coisa para a gente falar, mas eu nem quero exaurir todos os temas que nós temos aí, porque esse é o segundo episódio, né, do nosso Pod Sales, e muitos virão aí pela frente, né? Falamos bastante como ser um bom vendedor, temos ainda temas como tipos de vendas, cross-selling, upselling, e também depois falar um pouco sobre também a questão de gestão, né, das vendas, como nos tornarmos um gestor vendedor. Bran, eu acho que eu avancei muito o sinal. Vamos lá. Corta. Você vai voltar, tipo, que bom que a gente falou tudo isso? Isso. Vou voltar, tá? Beleza, voltei a câmera aqui. Pode ir. Tá bom. Bom, cara, que legal, que bate-papo com bastante frutos, né? Nós tivemos aqui nessa quase 1 hora já de podcast, onde repassamos aí todos os pontos de um processo de vendas. Gostaria muito de continuar com vocês, mas vamos encerrar aqui esse nosso segundo episódio. Eu gostaria que vocês trouxessem aí algumas palavras de fechamento em relação à importância, né, de ter aí na cabeça, como vendedor, um processo muito bem estruturado de vendas. Felipe, por favor. Além de ter o conhecimento técnico adequado e de ser atencioso, seja interessante ao invés de ser interesseiro. Mais um jargão bonito aí, exato, hein? Pode ser isso. Legal. Porque muitos clientes enxergam o vendedor como um interesseiro. Mas se ele for interessante, um cara que tem conhecimento sobre o produto, o cliente quer aquele produto, o cliente tem interesse sobre aquilo, ele vai se aproximar muito do vendedor porque ele é interessante e não interesseiro. Ele não quer arrancar seu dinheiro, ele quer te trazer informação e solucionar um problema seu. É isso. Muito bom. Gabriel? Muito bom, gente. Bom, interessante mostrar para vocês novamente que vendas é um processo. Não sejam ansiosos, tá? Entendam o seu cliente, entenda o processo, aplique bem o processo e seja consistente, né? Porque, de novo, existe uma estatística e nem todo mundo que vai seguir o processo com vocês vão fechar. Então é interessante essa gestão emocional. Entenda o processo, sejam atenciosos aos seus potenciais clientes, entendam que vocês estão vendendo diferencial competitivo, vocês não estão vendendo preço. Tá? E isso vai tornar o processo de vocês muito mais sustentável, vocês terão muito mais resultados. É isso. Muito bom, foi um prazer enorme estar com vocês no segundo episódio do nosso Pod Sales.
Nosso Pod Sales é parte do método Accelerate Forward de vendas, um método bem interessante, onde vocês terão informações em breve. Para você que esteve aqui conosco até agora, o nosso muito obrigado. Se inscreva no nosso canal do AFM e fiquem aí atentos para os próximos episódios do nosso Pod Sales. Ainda tem muita coisa para falar e tem muitos convidados aqui muito interessantes também para estarem conosco. Vamos falar muito de gestão de vendas, dos tipos de vendas, enfim, tem muitos temas aí para serem abordados. Muito obrigado e finalizamos assim mais um episódio do nosso Pod Sales.